Bem, amigos do Tênis Consciência, eu sou Neto Prudente, professor de Química e maratonista, e hoje vim aqui para trazer para vocês as minhas impressões acerca do novo lançamento da Mizuno, o Mizuno Neo Vista. Vou dizer para vocês tudo que eu achei sobre ele, depois a Aleph vai testar o modelo e aí a gente traz depois o review completão com as impressões dele também e alguns comparativos que a gente já tem em mente aqui que a gente vai fazer. Então vem comigo para saber todos os detalhes acerca do novo Super Trainer da Mizuno. Como eu acabei de falar para vocês, a Mizuno diz que o Neo Vista é o primeiro Super Trainer da marca. Do meu ponto de vista aqui, ela está enganada, porque ela já tem o Rebellion Flash 2, que na minha opinião é um Super Trainer sim. Inclusive, Aleph, coloca aqui o card, certo? Que a gente já tem review do Rebellion Flash 2 aqui no canal. Se tiver dúvida, assiste aqui, clica aqui e assiste que a Aleph deu todas as impressões dele acerca do Rebellion Flash 2. Mas voltando aqui, então eu acho que agora a Mizuno tem um segundo Super Trainer, que é o Neo Vista. E onde ele difere do Rebellion Flash 2? Será que um não compete com o outro? Vou já explicar para vocês o porquê que eles não competem entre si e o porquê que você pode ter os dois, certo, na sua rotação de tênis. Vamos então primeiro aos dados técnicos do tênis. Ele está pesando aqui no tamanho 42, 278 gramas. É peso de tênis intermediário. Porém, lá na frente eu vou explicar o porquê que esse peso é um peso bem legal para o Mizuno Neo Vista. Pegamos o número 42. Geralmente na Mizuno a gente usa o número 41, certo? Que é o nosso casual. Porém, quando eu calcei o 41, eu senti que ele apertou um pouco os meus dedos. Então eu fui no 42 e deu certo. Então recomendo que vocês peguem um número a mais quando forem comprar aqui o Neo Vista de vocês. Ele tem um drop de 8 milímetros, que para mim é um drop bem ok. Com 44,5 aqui atrás por 36,5 aqui na frente. Ou seja, acima de 40 milímetros aqui atrás é proibidão de acordo com a World Athletics. Então os atletas de elite não podem utilizar esse tênis em prova. E nem é a função dele, ele está lá mais para treinos, tá? Mas você, assim como eu, pode usar, e eu usei numa prova e não me desqualificaram, tá certo? Então já deixo isso adiantado. Disse que a gente comprou, não foi? Pagamos R$ 1.199 nesse tênis. Se você quiser comprar também, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você comprar o Mizuno Neo Vista. E se você utilizar esse link, você ajuda a gente aqui do canal a fazer mais vídeos para você. Vamos começar falando aqui do cabedal do Neo Vista. Ele é um formato sock fit com o Wave Knit, ou seja, é um knit, né, como qualquer outro. Porém, como ele é nesse formato de botinha, que é o sock fit, a língua do tênis é acoplada ao cabedal, então não é aquela língua solta. O colarinho não possui preenchimento de espuma. O contraforte, ó, bem flexível, bem maleável. Tem um puxadorzinho aqui atrás que ajuda bem no calço, principalmente quando você tem que abrir aqui a boca do sock fit, né, do cabedal para poder colocar seu pé. O cadarço é um cadarço achatadinho, normal, simples, sem complicação. Tem os passadores aqui e uma solução bem legal que eu achei da Mizuno são os dois últimos furos aqui, na qual você passa o cadarço por dentro do cabedal e depois ele sai aqui fora. Essa região aqui impede que quando você esteja fazendo essa amarração, o cadarço volte e afrouxe. Então é uma solução bem legal da Mizuno aqui. Outra solução também que eu gostei em relação ao cabedal é a respirabilidade. Vocês podem ver que o knit ele possui umas áreas em que o knit é mais aberto aqui e nas laterais e outras áreas em que ele é mais fechado. Vini, nosso editor, coloca a imagem no microscópio aí para o pessoal ver que mesmo essa parte que é mais fechada, onde o knit é mais fechado, ainda possui aberturas. Ou seja, ele respira muito bem. Não senti nenhum ponto de aquecimento, corri no sol, tá? Então não senti aquecer em momento nenhum meu pé, então
respira muito bem. Em relação ao ajuste, como eu disse para vocês, o número 41, que é meu número casual, o NIT, ele aperta bastante. Então meus dedos ficaram meio que muito apertados dentro do toe box, o que me causou um incômodo. Quando eu peguei o 42, que é um número a mais, aí sim eu tive espaço para os meus dedos, que eles conseguem se mexer aqui dentro, então tem mais espaço no toe box, porém a parte central, que é a parte do meio, e aqui atrás, realmente possui um encaixe, um ajuste bem legal, não senti nenhum tipo de incômodo. Agora, onde você pode ter algum incômodo com esse cabedal é na parte de trás aqui. Essa costura aqui interna do cabedal, se você não ajustar bem o seu pé ali dentro, seu calcanhar não ficar muito bem encaixado aqui atrás, durante a corrida você pode ficar roçando o seu calcanhar e o seu Aquiles aqui nessa costura, e aí pode dar uma certa irritação aqui atrás. Então qual é a dica? Usa o furo extra aqui, faz um ajuste bem legal para não ficar tendo essa movimentação aqui atrás. Eu não tive, tá bom? Desde que amarrei bem. Então, para começar, o ajuste do NIT é muito bom. E aí, quando você tem esse formato sock fit, ou dá muito certo ou dá muito errado, não é? Se o seu pé encaixar bem aqui, ele ajusta bem. Se o seu pé for muito estreito, pode se formar aqueles acumulados aqui de tecido que podem incomodar. No caso da Mizuno, eles acertaram muito. O ajuste do cabedal é muito bom. Vamos agora para onde esse tênis brilha de verdade, que é na entressola. Aqui a gente tem duas camadas de uma nova espuma da Mizuno, que é a Energy Next. É uma espuma muito macia, com muito amortecimento e que também tem um excelente nível de retorno de energia. Aliado a essas duas camadas de espuma aqui, a gente tem uma placa entre essas duas camadas, que é uma placa com fibra de vidro, não é placa de carbono. Dá para ver ela aqui, ó, certo? Que atravessa toda a extensão da entressola e ela tá aqui para promover tanto a estabilidade como auxiliar aqui no retorno de energia. Além disso aqui, a gente tem o Smooth Speed Assistance, que é essa geometria meio abaulada da Mizuno, desculpem, que está presente lá no Rebellion Pro 2, está presente no Rebellion Flash 2 e está presente aqui também no Mizuno Neo Vista. No Rebellion Pro 2, ela é bem agressiva, você vê bem aquele recorte aqui do calcanhar e o tênis fica bem agressivo para frente. No Flash 2 já é um pouco menos agressivo e aqui no Neo Vista é menos ainda, mas você ainda sente. Então quando você corre com ele, sente primeiro muito amortecimento mesmo. Se você gosta de tênis macio como eu gosto, vai adorar o Neo Vista. Eu só senti amortecimento igual a desse tênis aqui lá no New Balance SC Trainer V1, porque ele já tem até mais amortecimento do que o V2. Segundo, transição de passada, devido ao SSA, que é o Smooth Speed Assistance, a transição de passada é muito fluida, ele vai lhe jogando para frente. À medida que você faz essa transição, ele já vai jogando o seu pé para que você aterrize o máximo possível de médio ou antepé e já vai lhe jogando para frente, o que auxilia na velocidade de passada. E o retorno de energia, que também é muito bom para um tênis dessa categoria. Então, ele vai lhe servir e me serviu tanto para treinos intermediários. Eu fiz fartlek com ele, excelente para fartlek. Tem um peso ok, que é peso de tênis intermediário. 278 gramas no tamanho 42 é peso de tênis intermediário, tênis usado para fazer fartlek. E possui amortecimento suficiente para fazer rodagens longas, como eu disse que fiz uma meia maratona com ele, e para fazer também regenerativos, porque ele tem muito amortecimento. Então essa entressola aqui me surpreendeu pelo nível de amortecimento e pelo retorno de energia. No solado a gente tem a já conhecida borracha X10 da Mizuno, já temos vários reviews de outros tênis da Mizuno com essa mesma borracha. Já sabe que é uma borracha que dura muito e que tem ótima aderência. A meia maratona que eu fiz, tinha chovido a noite toda, quando a gente começou a correr, estava molhado o asfalto, tinha poça de lama, fui com ele, não apresentou nenhum tipo de falta de aderência. Não senti falta de aderência, então você se comportou muito bem em piso molhado. Então, solado, garantido aqui, durabilidade e boa aderência. E ele tem esse vão aqui no meio, certo? Que está aqui para quê? Para retirar a entressola
certo? Ela permite que tanto a entressola que está aqui possa se expandir quando você pisa, como também libera peso. Então, por isso que ele consegue ter esse peso de 278 gramas. Finalizando aqui a minha análise do Mizuno Neovista, eu disse para vocês que dava para você ter tanto ele quanto o Rebellion Flash 2 na sua rotação. Por quê? Apesar de os dois serem super trainers da Mizuno, o Rebellion Flash ele se adequa mais para treinos curtos e rápidos, enquanto que o Neovista ele está mais adequado para treinos longos, certo? E mais lentos. Então, se você tiver os dois na sua rotação, você pode usar o Rebellion Flash 2 para os seus treinos de tiros e intermediários e o Mizuno Neovista para intermediários, longos e regenerativos. Então você abrange todos os tipos de treinos diferentes que você pode ter. E aí você reserva o Rebellion Pro 2 lá para o dia da prova. Então com esses 3 tênis você consegue executar toda a sua rotação utilizando os tênis da Mizuno. E para mim, Neto, onde é que eu vou usar aqui o Neovista? Ele vai me servir tanto para os meus treinos da semana, como também para os meus treinos do final de semana, os longões e regenerativos. Então, como eu falei para vocês, em resumo, é um tênis com um amortecimento absurdo, uma estabilidade boa, apesar da maciez, certo, da entressola, a placa Wave ajuda na estabilidade e ele tem uma base bem larga que também ajuda muito na estabilidade. Então ele não se torna um tênis instável. Outro ponto, ótimo retorno de energia. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer essa minha meia maratona aqui, eu ia para fazer 1,55 na meia maratona, corri com ele, me senti bem, consegui baixar o meu ritmo, né, e concluí a minha meia maratona com 1,49. Então eu consegui baixar 6 minutos do que eu estava querendo e muito se deve realmente à ação do Mizuno Neovista. Ou seja, é um tênis excelente para provas longas, maratona, meia maratona, para você fazer seus longões e até para treinos intermediários. Daria para usar até num 10K aqui esse tênis. Aonde é que ele não encaixa? Treinos muito velozes. Por quê? Ele tem muito retorno de energia, porém a responsividade dele não é tão alta. O tempo que ele leva para lhe dar o retorno de energia é muito alto, porque a espuma dele é muito macia. Então ele afunda quando você pisa para poder lhe retornar. E isso leva muito tempo. E para provas curtas, a gente sabe que a gente precisa de um tênis que seja ágil, que bata e saia com velocidade. Esse tênis não é o Mizuno Neovista. Então, para provas de 10K, 21, 42 ou ultramaratonas, aí o Neovista encaixa perfeitamente. Ficou esclarecido? Se você tem alguma dúvida acerca do Mizuno Neovista, pergunta aqui que eu respondo para você. Pergunta lá no nosso Instagram, @tênisconsciência, que eu também respondo lá para você. Vou passar o tênis aqui para Aleph testar. Quando ele terminar de testar, a gente volta com a análise geral e com os comparativos que eu já tenho em mente de fazer, principalmente para aquele que eu acho que é o principal concorrente do Mizuno Neovista, que é o New Balance SC Trainer V2. Esse era o meu querido do coração para treinos longos e regenerativos. Agora ele ganhou um concorrente. Muito obrigado para você que assistiu. Segue a gente lá no Instagram, curte aqui, veja nossos vídeos e valeu!